chegando o teu dia. As nuvens estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada vista, se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Aleluia! Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Oh, eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Você crê nisso? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Homem da Galileia, Todo-Poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. A tua glória enche os céus. A tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche a igreja, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único.
minhas feridas, que lava minha alma, que conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, sim, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és único, digno, poderoso Deus, incomparável. Vem aqui sobre nós, poderoso Deus, incomparável. Vem aqui sobre nós, vem aqui nesse lugar, vem encher a minha vida. Tu és o único Deus que cura minhas feridas, que lava minha alma, me conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo.
sobre as montanhas, sobre os mares, sobre a vida, o meu amanhã, sobre as promessas e os meus sonhos, todos desertos e as minhas lágrimas. Mas quando minha fé está provada e a esperança se foi, eu canto uma nova canção e fala do meu amor por ti, Senhor, por ti, meu amado.
e o que orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e ele só falava o que ouviu o Pai falar, e ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, segundo o seu espírito. Não caminharei sem ti, cada movimento de
que orar, orarei. Onde for eu vou, que te seguirei, que orar, orarei. Onde for eu vou, que te seguirei, que orar, orarei. Olá, irmãos. Tudo bem? Quantas coisas Deus tem feito nesse ano de 2022. Eu fico pensando quanto que as coisas passam rápido. Nós já estamos na metade, praticamente, de fevereiro. Quantas coisas você tem provado, quantas coisas que o céu tem se manifestado sobre a tua vida. Eu posso dizer que na minha vida, na minha história, tantas coisas Deus tem feito. Agora, existe um lugar especial nisso. Nós sempre temos ensinado isso. O sol nasce para todos. Todos têm vida financeira. Mas existe um lugar especial para aqueles que consagram essa área ao Senhor, que estão respaldados. E sempre lembrando de Gênesis 22, quando Abraão, mais uma vez, ele consagra a sua vida, entregando ao Senhor aquilo que é dele. Ele reconheceu isso. Essa área é uma área de reconhecimento. Nossa vida, nossa experiência com Deus. Uau! Nosso coração de ser generoso, de amar a Deus. E Abraão, ele edificou a sua vida nessa atmosfera. Eu queria te desafiar a você respaldar a tua vida e a tua história olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus. E você viver esse lugar intensamente, de dar ao Senhor aquilo que é dele. Se é a tua dízima, é a tua dízima, se é a tua oferta, teu coração,
Isso provém tudo dentro de você, daquilo que você é diante de Deus. Uau! E o quanto que o Senhor está te chamando para isso. Não abra mão disso. Consagre isso, consagre teu 2022, porque as portas, uau, elas querem ficar abertas 24 horas por dia na tua vida, na tua história. Que Deus te abençoe muito. No nome de Jesus, que essa palavra ela traga no teu coração entendimento e que você viva e edifique a tua história no nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos lá. Está na hora do Jump Kids! Yeah! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? O nome da nossa história de hoje é Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Em Jerusalém, havia um tanque de água chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, entre eles cegos e paralíticos. Eles ficavam ali aguardando o agito das águas. De vez em quando, um anjo do Senhor descia e agitava as águas do tanque. A primeira pessoa que entrasse no tanque após o agito das águas saía dali curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um homem paralítico, já fazia 38 anos. Ao passar por aquele lugar, Jesus viu aquele homem deitado naquela situação há tanto tempo e então lhe perguntou: "Você quer ser curado?" O homem então respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque quando as águas são agitadas. Enquanto eu estou tentando entrar, vem outro e entra antes de mim." Jesus então olhou para aquele homem e disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." E naquele mesmo instante o homem ficou curado. Ele se levantou e saiu andando feliz. Isso tudo aconteceu em um sábado. Por isso os judeus disseram para aquele homem que ele não poderia carregar a sua maca naquele dia. Ele então lhes respondeu: "O homem que me curou disse: levante-se, pegue sua maca e ande." Os judeus então queriam saber quem o curou, mas o homem não tinha ideia, pois Jesus já havia sumido entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar novamente para que algo pior não lhe aconteça." Então, depois daquilo, o homem foi e contou aos judeus que quem o havia curado era Jesus. Certo, turminha? Essa foi então a nossa história de hoje e eu espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau! Olá, queridos Unindo Gerações Community, celebração online, todos que vêm e participam dessa celebração. Muito gratificante poder sempre servir ao Senhor nessa geração. E esse tem sido, sim, nosso estímulo, aquilo que nós temos no nosso profundo coração, de podermos servir ao Senhor. E o quanto que isso nos alegra, podemos, então, juntos, servir a Deus e tantas coisas que nisso nós podemos viver, nosso dia a dia, nossa casa, família, tudo que está ao nosso redor. E para minha vida, eu queria dizer para vocês, isso é muito bom. É uma grande satisfação, grande alegria. Podemos então servir a Ele, o nosso Deus poderoso. Essa palavra de hoje, nós queríamos compartilhar daquilo que nesse início do ano o Senhor tem ministrado no nosso coração. E trazer uma palavra de ensino, mas um ensino profético para a tua vida e para a tua história. Eu tenho repetido aqui quantas coisas desde o dia 1º de janeiro, que olha, já passou, nós já estamos entrando na metade de fevereiro. Uau! Quantas coisas o Senhor tem feito já nesses dias, na tua vida, na tua história, e eu falando da minha vida, da minha família, quantas coisas nós temos vivido, a intensidade de Deus, tudo que temos provado dele, proteção, graça, favor,
amor, suprimento, crescimento, tantas coisas o Senhor tem feito, e isso nos faz ver o quanto que a palavra de Deus tem sido viva e eficaz, conforme o autor de Hebreus diz, na nossa vida, na nossa história. Então, que essa palavra seja viva na tua vida, e eu quero compartilhar sobre oração, sobre intercessão, sobre jejum, e esses lugares que Deus tem nos chamado nesse tempo, falado conosco, falado com a congregação. Queria abrir uma aspas aqui para nós, nesse ensino, e dizer o quantas vezes o Senhor chamou Israel no meio da congregação, nas festas que o Senhor fez, né, desde a saída do Egito, que o Senhor veio ministrar a Israel, ver aquilo que estava no coração, nas tendas, né, em tudo que eles viviam ali, no contexto de festas, o Senhor vindo sobre as casas, famílias, vendo aquilo que estava lá dentro do coração. E isso eu digo para vocês que na minha vida como um pastor, como um sacerdote do Senhor, nesse tempo, é algo que eu me preocupo de poder estar ministrando a tua vida como um pastor e guiando você a um lugar em Deus, olhando para as Escrituras, olhando para a palavra do Senhor, e não por retóricas ou pegar um texto para, vamos dizer assim, colocar e aprovar as coisas erradas que os dias, né, querem remeter à nossa vida particular, pegar a Bíblia para usar para uso daquilo que vai beneficiar a minha vida e a minha história em alguma situação, ou até próprio, né, usar a Bíblia como uma palavra morta que não tem um propósito em si, em Deus, mas um propósito humanista. Não, queridos. Nós queremos buscar o Senhor para entender aquilo que Ele está falando nesse momento para a nossa vida e para a nossa história. Então, em Marcos capítulo 5, 22, um texto que desde o início do ano nós temos compartilhado no meio da congregação, no meio da igreja, em Unindo Gerações, e também aqueles que têm participado através da internet, através das mídias sociais. Fala assim: então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Queridos, quando eu vejo oração, quando eu vejo intercessão, quando eu vejo jejum, olhando para essa palavra, eu começo a perceber o coração de Jairo. Essa semana nós estávamos na célula aqui na Europa e nós colocamos um filme sobre o momento que Jesus entra na casa de Jairo. Só que antes disso, Jesus encontra com ele, né, na rua, quando Jairo se prostra aos pés de Jesus, e eu percebo que Jesus naquele momento olhou o profundo coração daquele homem e viu de fato um homem como nós, na nossa humanidade, na nossa vida, pecadores. Mas não pecadores que nos momentos que nós não conseguimos vencer o pecado, faz alusão a pecadores como algo que isso vai ser o restante da nossa vida, pecados não confessados, não vencidos. Não é isso que nós estamos falando. Pecadores que a cada dia reconhecem que somos frágeis, mas que nós temos vencido, que nós temos sido restaurados olhando para a palavra de Deus. Aleluia! Pecadores que querem sim mudanças, que vão atrás das mudanças. E eu percebo isso como um perfil de alguém que ora, de alguém que intercede, de alguém que jejua, de alguém que se prostra aos pés do Senhor. Eu sou sim debilitado, mas eu quero vencer isso. Eu sou sim uma pessoa que necessita de um toque do Senhor.
E quando eu vejo Jesus aceitando ir na casa daquele homem, o quanto que o coração dele tocou Jesus. Como também Zaqueu. O quanto que Zaqueu tocou o Senhor. Primeiro que Zaqueu, para ver Jesus passando, ele teve que subir numa árvore. Ele se esforçou. Ele fez algo. Isso é uma grande variante nessa geração. Fazer algo, praticar, sair do lugar de comodidade. Zaqueu venceu isso. Zaqueu confessou os seus pecados. Zaqueu disse, olha, se for necessário, eu devolvo tudo, aquilo que eu defraudei. E ainda mais. Isso significa que ele olhou o coração dele e viu que realmente ele era pecador. Então, esses lugares em Deus tocam no céu. Homens que tocaram no céu. Homens, e também se falarmos de mulheres, porque não falarmos daquela mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos, gastou todo o dinheiro, mas ela passou a multidão, se esforçou e conseguiu tocar em Jesus. Se entregou ali, foi atrás de Jesus, e não da notícia, e não do disse isso, ou e não das suas mal experiências de vida. Ela quis Jesus sobre a sua vida. E Jesus fala, olha, de mim saiu o poder. Essa mulher tocou as vestes de Jesus, saiu o poder de Jesus, porque essa mulher creu, se entregou totalmente. E eu vejo que esses lugares, atenção nisso, é um lugar de oração, é um lugar de quebrantamento, é um lugar de jejum, é um lugar de intercessões. Naquele momento, Jairo intercedeu, se colocou entre Jesus e entre a sua casa, no caso, a sua filha. Ele se pôs naquele lugar de interceder, de pedir, aquele lugar que ele se colocou na brecha. Você tem feito isso pela tua casa, pela tua vida profissional? Você tem feito isso pelo teu país? Intercedido? Você tem feito isso pela vida da empresa que você trabalha? Ou teus vizinhos? Intercedido? Se colocado no meio. Eu vou interceder aqui. Isso são fatores que mudam uma geração. Que mudam o céu. E no caso de Jairo mudou. Mudou porque ele era o chefe de sinagoga. E eu estudei sobre isso. O que realmente significaria naqueles dias um chefe de sinagoga? No Velho Testamento isso fica claro, mas no Novo, no tempo de Jesus era então um fariseu. Só isso a gente já sabe. Um homem instruído na lei, na interpretação da lei e no funcionamento de orações e serviços na sinagoga, exigidos pelo judaísmo, entre aspas, que acontecia já naqueles dias. Jerusalém era um lugar central de culto a Deus. Jerusalém era um lugar que estava o templo. Jerusalém era um lugar central de festas, de grandes sacrifícios, de judeus irem de muitos lugares para aquele lugar. E todo judeu deveria ir pelo menos 3 vezes no ano a Jerusalém para oferecer sacrifício pelos seus pecados. E então na sinagoga não se faziam sacrifícios, o serviço era mais de oração, de reuniões, de cultos. E Jairo então era o chefe de uma sinagoga e ele estava situado em Cafarnaum. Uau, era a responsabilidade dele. Eles adoravam a Deus. Eles também faziam outros discípulos. Jairo, ele era um homem importante nisso. Ele fazia discípulos. Eles liam as Escrituras. Eles pregavam a lei. Isso tudo significa que esse homem deixou
toda essa estrutura da sua vida para se prostrar diante de Jesus. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você, que o lugar da intercessão é esse. Quem intercede entra em um lugar de que menos de mim e mais de Deus. Deus está chamando você para isso. Os 12 anos daquela menina morta, aquele ciclo, estava sendo tocado naquele momento para que Jesus entrasse na casa deles. E eu quero dizer algo para você. Jesus quer tocar a tua casa nesse momento. Mas eu, como pastor, como um líder, eu estou olhando, presta atenção nisso, os teus próximos 12 anos. Os teus próximos 12 anos, que é um ciclo. E não só para esse. Vamos olhar para frente. Aleluia. E vamos santificar, interceder, entrar nesse lugar. Entrar nesse lugar que nós deixamos as nossas vestes sacerdotais. O que significaria isso? Nós deixamos as nossas conclusões de vida. Nós deixamos a conclusão que eu acho até da vida de outras pessoas. E eu começo a entrar em um lugar em Deus que Jairo entrou. Jairo, ele deixou tudo isso para ele ser um intercessor, para ele clamar, para ele pedir, para ele ir fundo, para ele entrar em um lugar de quebrantamento. Ele deixou, eu escrevi aqui, o seu orgulho. Uau! No início do ano eu já compartilhei isso. Eu fui muito ministrado acerca de orgulho e o quanto que o orgulho tem destruído vidas. A soberba, a arrogância. Quem nós somos? Nós somos um vapor, queridos. Nós somos alguém que passa. A vida é passageira. Uma vez, essa semana, eu estava escutando, uma frase. Olha, nós não levamos nada dessa vida. E realmente, quem nós somos? Jairo pegou tudo que ele era, olhou para a casa dele, para a filha. Tudo isso aqui não vai servir para aquilo que eu necessito nesse momento. Não que ele iria tirar aquilo da sua vida, da sua história, mas não seria mais aquilo que era mais importante para ele. Esse lugar de intercessão, o Senhor está querendo tocar teu coração. De quebrantamento, de humildade, de súplicas, de intercessão. Quero te convidar a entrar nesse lugar. Quero te convidar a você entrar naquilo que a palavra ela fala em 2 Crônicas 7,14. Um versículo bem conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Uma vez Israel precisou disso, e quantas vezes Israel precisou, mas exatamente nessa 2 Crônicas, Israel precisou entrar nesse lugar. Um lugar de um quebrantamento, de uma entrega. E um lugar de que eles precisaram, nós não somos nada diante do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Quando Esther intercedeu pelos seus patrícios, pelos seus irmãos judeus, ela mandou um recado para o seu tio. Eu sei que se o rei não resolver tocar o cetro sobre minha vida, que o lugar que eu vou entrar é de destruição. Mas eu vou. E ela proclama um jejum. Vocês jejuem. Uau! Além dela estar intercedendo naquele momento pelos judeus, em um momento de quebrantamento dela, de entendimento, vamos jejuar. Deus está nos chamando ao jejum.
O jejum é um lugar, queridos, de serviço. O jejum é um lugar de que nós realmente, de fato, estamos dizendo, nós não conseguimos com as nossas forças. Vocês já viram quando Jesus fala e ensina sobre oração, que muitos se colocavam nas praças, se vestiam de panos de saco e demonstravam ali a sua religiosidade, porque oravam? Mas oravam por quê? Oravam sem quebrantamento. Oravam em posturas de que aquela oração muito mais servia para responder uma necessidade dele e ele continuar vivendo de qualquer jeito, do que realmente, de fato, o lugar que ele deveria estar. E jejum nos coloca no lugar que Deus quer. Uau! Esther viveu isso. Vamos jejuar e entrar nesse lugar. E vamos romper cadeias. Vamos tocar o céu, vamos tocar a terra. Vamos mais. Não é só a intercessão em si. Vamos mais. Vamos consagrar. Vamos jejuar juntos. Você está disposto a isso? Vamos dizer que com as nossas forças nós não vamos tocar o rei. O coração do rei está nas mãos do Senhor. O coração dos próximos 12 anos está na mão do Senhor. Tudo que eu vou viver nos próximos 12 anos está na mão do Senhor. Então, a palavra que eu separei aqui para falarmos um pouco sobre jejum, a primeira está em Joel, capítulo 1, versículo 14. Proclamem um santo jejum. Aleluia. Deus, ele chamando mais uma vez Israel, Jerusalém para esse lugar. E dando uma palavra. Proclamem um santo jejum. Para quê? Para quebrantamento, para santificação, para confissão, para mudanças de atitudes, para um lugar que eu quebranto a minha vida e a minha história. E principalmente isso que eu já falei. Um lugar que eu estou dizendo, na minha força eu não vou conseguir. E nisso eu consagro o meu físico, que é onde eu tenho minha força. E eu digo que o meu físico necessita totalmente do Senhor, porque ele está sem alimentos. Mas o Senhor, Jeová, ele cobre a minha vida, ele cerca a minha vida, ele levanta a minha vida, ele consagra a minha vida. Ele me leva a lugares extraordinários, ele me leva a lugares que eu nunca vivi, porque o jejum faz isso. Ele quebra limites. O céu, quando vê isso, o céu contempla o teu coração, o meu coração, a minha vida, a minha história. O jejum é um lugar de posicionamento. O Senhor está te chamando nesse momento a jejuar. Aleluia. A outra palavra está em Isaías 58:5. Será que não é esse jejum que eu escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Quando a profecia aqui de Isaías está dizendo, olha, que jejum é esse que vocês estão fazendo? Vocês fazem jejum para resolver a vida de vocês? Não. O jejum que o Senhor escolheu é esse aqui. Aí ele chama Israel para os princípios. Ele chama Israel para olhar para o Senhor e para a sua palavra. Nós não podemos jejuar de qualquer maneira. O posicionamento do jejum é um lugar de quebrantamento. É um lugar, Senhor, a força é tua. E nós estamos jejuando para ti. Nós estamos jejuando para dizer, o Senhor é tudo em nós. Nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Nós não estamos jejuando para resolver situações. Tão somente isso. Nós estamos jejuando, em primeiro lugar, para consagrar a nossa vida. Nós não estamos jejuando para a nossa vida continuar de qualquer jeito. Nós queremos mudança. Aleluia. Quando não é assim, se chama religião. Nós jejuamos para resolver alguma coisa. Tão somente
e a minha vida continua do mesmo. Situação não. O Senhor está te chamando, me chamando para um lugar de quebrantamento mais fundo. E o jejum nos leva nesse lugar mais fundo. O Senhor te chama mais fundo na tua vida, na tua história. E o último versículo sobre jejum está em Mateus 17, 21. E a palavra diz assim: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e por meio de jejum. Uau! Jesus aí está colocando agora uma outra situação, oração, que nós queremos falar nesse final dessa palavra. Jesus agora está ensinando que a casta desses demônios que eles não conseguiram tirar, trazer libertação sobre a situação, precisava de jejum. Eu quero dizer para a tua vida, para a tua história, e ensinar isso para você, quantas são as áreas da nossa vida que elas não recebem um tempo novo, que não recebem algo novo em Deus, porque nós não ligamos jejum à situação. Ou porque jejuamos de qualquer jeito. Mas Deus está trazendo luz, palavra para nós nessa celebração online. Há castas que só saem com jejum e oração. Não só oração, não só intercessão, jejum. Jejum traz libertação de áreas. Jejum traz libertação de demônios. É a síntese do texto. Jejum traz libertação de cativeiros, de demônios, de principados, de potestades, de demônios que muitas vezes querem acompanhar vidas, dia a dia, situações, emprego, trabalho, físico, doenças. Há doenças que são demônios, não é doença em si. É um demônio que está ali. Jesus lidou com isso. Então é um tempo, eu quero profetizar isso para nós, de libertação. Deus está nos libertando, nós estamos provando disso. E vamos provar mais ainda. Então o jejum, ele te leva a também libertação. Jejum nos leva a um lugar extraordinário em Deus. E nós não podemos abrir mão disso. E a última coisa que Jesus, que nós, peço desculpa, queremos compartilhar nessa palavra, é sobre a oração. Falamos sobre intercessão, falamos sobre jejum, e agora estamos falando sobre oração. Esse homem, Jairo, era um homem de oração. Ele tinha que orar. Ele era um líder de uma congregação. Ele era um homem que orava ao Senhor, ao céu. A figura dele era essa, de um homem que orava. E quando nós olhamos Pedro, por exemplo, e nós vamos estar ensinando mais sobre isso, Pedro, ele fala: vocês hoje são sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva, nação santa, Shebafai. Cada um de nós é um templo, é um lugar onde nós podemos sim orar, buscar o Senhor, buscar a presença de Deus, falar com Deus, orar, falar, estar se relacionando com o Espírito Santo de Deus, falando com Ele, pedindo, orar, estar atento ao céu, orar, entrar no quarto. Quando fores orar, fecha a porta do seu quarto. Jesus ensina isso lá em Mateus capítulo 6, o quanto que Deus tem nos chamado para esse lugar, para o quarto, para quê? Orar. Aqui na minha casa, quando eu não vejo as coisas andando da maneira certa, eu já falo, orar. Eu direciono, orar. E eu me preocupo quando, por exemplo, um sacerdote, homem, não tem essa visão, não tem esse entendimento de ver a sua casa e falar assim: vamos orar, vamos jejuar. Entra no teu quarto, vai orar. Pede a Deus para falar com você. Isso é uma figura de um sacerdote chamado e também de uma mulher, aleluia, que tem um sacerdócio. Quantas foram as mulheres? Mulheres de oração. Eu fui gerado, queridos, na oração. Sim, mulheres que oravam,
Eu nasci nesse ambiente em Jesus. Deus está nos chamando à oração. 3 dias durante o dia. Aleluia. Orar. Separar momentos durante o dia. Falar com Deus. Orar. Fecha a porta do teu quarto. Orar. Ore indo para o trabalho. Orar. Ore na rua. Orar. Ore na hora do almoço. Orar. Ore na hora que você for dormir. Orar. Como diz Paulo, em todo tempo. Aleluia. Deus está nos chamando à oração, ao clamor. E o quanto que Deus fez na vida de Jairo por causa disso. Jesus foi na sua casa. Quando ele entrou na casa de Jairo, tinha um movimento ali de pessoas. Eu entendo que aquelas pessoas que estavam ali eram discípulos, amigos pessoais de Jairo, porque estavam dentro da sua casa. E quando Jesus entra e fala, ela não está morta, eles riram. E Jesus pede para que eles saiam. E fica ali Jesus, Pedro, Tiago, João, os pais da menina e a menina. E eles ali entram nesse ambiente de oração. E a menina ressuscitou. Irmãos, Deus está nos chamando para 12 anos. Olhando para a filha de Jairo, de ressurreição. E isso me faz ver áreas da nossa vida que precisam de ressurreição. Aí você que tem que ver qual é a área. Física, espiritual, emocional. Uau! Existem tantas áreas. Trabalho, profissão, teu ministério, aquilo que você quer chegar. Uau! Olhe para a filha de Jairo e veja que Deus, na nossa vida, nesse ciclo de 12 para frente, Ele quer fazer muitas coisas nesse ambiente de Bíblia, de palavra, de chamar Jesus para sua casa, de ter pessoas do seu lado que jejuam, que intercedem, que oram, Pedro, Tiago, João, de ter pessoas, amigos que creem, que vivem intensamente. Uau! A palavra de Deus. Então, de tudo que nós temos compartilhado hoje, nós queremos consagrar a nossa vida e a nossa história numa vida de intercessão, numa vida de jejum, numa vida de oração. Que Deus te levante. Nós vamos estar falando nessa semana mais sobre isso. Mas que Deus te levante nesse momento. Que Deus levante a tua história nesse momento. E no final aqui, eu escrevi que esses lugares nos levam ao quebrantamento, à santidade, à leitura bíblica, à oração, à intercessão, à restauração, ao levantar de áreas da nossa vida pessoal, a um tempo novo, à unção. Tudo isso eu vejo no perfil desse homem chamado Jairo, que significa aquele que resplandece. Um homem de intercessão, um homem certamente de muita oração e um homem também que eu posso dizer de jejum. A maneira que ele se porta diante do Senhor foi uma maneira que ele disse, olha, no meu físico, na minha vida, na minha força eu não consigo. Vamos juntos? Deus está te chamando, unindo gerações, e todos aqueles que de alguma maneira estão vendo esse vídeo. Se você quer saber mais sobre isso, na nossa rede social você pode pedir ajuda. E nós vamos estar nesse tempo, através do site, através de tudo que vamos falar nas nossas lives nessa semana, proclamando um jejum. Em Unindo Gerações, Community, e aqueles que querem participar. E eu quero dizer, se você está vendo o vídeo, quer participar, mas você é de uma igreja, a primeira coisa que você tem que fazer é compartilhar com o seu pastor que você quer participar desse momento junto conosco. Amém? Para que, queridos, possamos olhar para frente, 12 anos de ressurreição em tudo. Nós vamos nos levantar. E a última coisa que eu quero dizer para nós no profético
é um segredo. Ore por isso. Sabe o quê? Depois que a menina levantou, Jesus falou para os pais: dê a ela de comer. Pense sobre isso. Ué, mas nós estamos falando de jejum, nós estamos falando de intercessão, nós estamos falando de oração, mas e agora? É para comer? Queridos, que o Senhor te fortaleça. 12 anos pela frente. Que Ele te deixa forte para você entrar em tudo aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Para você, através da tua história, tocar uma geração, Pai, ministrar vidas, através da tua vida. Quando eu falo através da tua vida, primeiro você, tuas entranhas, teu estômago, teu interior, seja ministrado, tocado, e isso mude situações. Que Deus te levante, que Deus te faça alguém nessa geração, com resplandecer do seu rosto. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Vamos juntos aprender mais sobre isso e entrar em lugares maravilhosos. Iniciaremos nosso jejum a partir de amanhã. Você pode fazer parte disso. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. Onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e Ele só falava o que ouviu o Pai falar, e Ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, seguindo seu espírito. Não caminharei sem ti, se cada
concede-lhe